Olá, meu irmão, minha irmã. Paz do Senhor Jesus. Aqui é o evangelista Lu Martins. E hoje nós vamos caminhar juntos por um tema que mexe muito com o coração do povo de Deus. Existe mesmo uma pessoa certa preparada por Deus? O casamento é uma escolha sábia feita em liberdade, debaixo da vontade do Senhor. Talvez você esteja solteiro, esperando em Deus, com medo de errar. Talvez esteja namorando e se perguntando: será que é ele? Será que é ela? Ou talvez você é viúvo, viúva, separado, tentando entender se ainda pode recomeçar sem desagradar ao Senhor. Hoje nós vamos sentar aos pés da palavra. Em 1 Coríntios 7:39. Para ouvir a orientação do Espírito Santo para nossa vida afetiva. A Bíblia diz em 1 Coríntios 7:39. Eu vou ler na linguagem mais simples. E depois nós vamos destrinchar cada parte. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver, porém, se o marido morrer, ela está livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Meu irmão, minha irmã, esse versículo é curto, mas é como uma semente cheia de vida. Ele foi escrito por Paulo, dirigido a uma igreja real, em uma cidade real, com problemas muito parecidos com os nossos. Vamos começar entendendo esse contexto, porque a palavra de Deus só se aplica bem quando primeiro é entendida corretamente. Corinto era uma cidade grande, portuária, cheia de comércio, de gente de todo tipo, e cheia de imoralidade também. Um lugar onde sexualidade, casamento, prostituição, tudo isso era bagunçado, misturado. No meio dessa confusão moral, Deus plantou ali uma igreja jovem, recém-convertida, com muita sinceridade, mas também com muitas dúvidas. Então essas pessoas começam a escrever para Paulo com perguntas bem práticas. Paulo, eu sou casado com um incrédulo. O que eu faço? Paulo, é melhor casar ou permanecer solteiro? Se eu ficar viúvo, posso casar de novo? E o divórcio? Tem saída para o meu caso? 1 Coríntios capítulo 7 é, basicamente, Paulo respondendo a essas cartas. Ele fala com solteiros, fala com casados, fala com separados, com viúvas. Não é um texto romântico. Não é poesia de casamento. É direção pastoral para vidas reais, com lágrimas reais, dúvidas reais. E lá no final do capítulo, no versículo que nós lemos, ele foca especialmente na viúva. Mas o princípio é tão claro, tão equilibrado, que ele serve para qualquer decisão de casamento. Ali, Paulo mostra duas coisas ao mesmo tempo: uma liberdade real e um limite espiritual muito claro. Vamos olhar, palavra por palavra. Primeiro, ele diz: a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Aqui, Paulo está reafirmando aquilo que Jesus disse em Mateus 19:4-6. Quando o Senhor falou que o casamento é uma aliança séria, não descartável, que Deus mesmo une, e que o homem não deveria separar. Casamento, no plano de Deus, é compromisso até que a morte separe. Mas Paulo continua: porém, se o marido morrer, ela está livre. Essa palavrinha livre, no original grego, traz a ideia de estar desatado, desligado de uma obrigação. Paulo está dizendo: aquela viúva não está mais amarrada ao passado, nem obrigada, por lei espiritual, a permanecer sozinha para sempre. Olha que coisa linda! Deus não trata essa mulher como uma prisioneira da sua história. Ele reconhece a dor da perda,
mas também reconhece a possibilidade de um novo começo. E aí vem a frase que mexe com nossos conceitos. Ela está livre para casar com quem quiser. Somente no Senhor. Casar com quem quiser. Presta atenção nisso. Paulo não diz. Ela está livre para casar com aquele homem específico que Deus escolheu desde a eternidade. E se ela perder essa oportunidade, estragou tudo. Não. Ele fala de um círculo de possibilidades legítimas. Com quem quiser. Isso envolve atração. Envolve afinidade. Envolve contexto de comunidade. Envolve responsabilidade. Tem liberdade real aqui. Mas essa liberdade vem com uma borda clara. Um limite de proteção. Somente no Senhor. O que é somente no Senhor? Não é apenas fazer o casamento dentro de um templo evangélico. Não é apenas dizer, ele é cristão, ela é cristã. No sentido de tradição de família. Somente no Senhor significa unir-se a alguém que está espiritualmente em Cristo. Fala de fé comum. De propósito comum. De submissão ao mesmo Senhor Jesus. É alguém que não apenas diz que crê, mas que vive debaixo do mesmo governo de Cristo que você. Então, meu irmão, minha irmã, se eu fosse resumir a ideia central desse versículo, eu diria assim: Deus nos dá liberdade real para escolher com quem vamos casar. Mas essa liberdade é cercada por um limite inegociável. Essa pessoa precisa pertencer a Cristo. E caminhar com Cristo. E isso derruba alguns mitos que a cultura e até o meio evangélico colocam na nossa cabeça. O primeiro mito é o da alma gêmea. Essa ideia de que existe, em algum lugar do planeta, uma única pessoa perfeita, calibrada para combinar com você em tudo. E que sua missão de vida é encontrar essa agulha no palheiro. Se você errar, estragou o plano de Deus para sempre. A Bíblia não fala assim. A Bíblia fala de caráter, de fé comum, de compromisso de aliança. Ela fala de com quem quiser. Somente no Senhor. Outro mito é o do tanto faz, desde que eu esteja feliz. Essa mentalidade é muito forte hoje. Se eu estou apaixonado, se me faz bem, então Deus tem que aprovar. Mas o texto é claro ao limitar. Nem todo relacionamento possível é saudável ou bíblico. Nem toda paixão é vontade de Deus. E tem o mito do medo paralisante. Se eu errar na escolha, Deus não vai poder me usar. Como se o nosso erro fosse maior que a graça. Como se, em Cristo, não houvesse restauração. Paulo, que escreveu esse texto, conhecia bem a graça que transforma a história de gente que errou feio. Então vamos deixar a própria Escritura interpretar a Escritura. Para a gente ver como esse princípio aparece em toda a Bíblia. Lá em Gênesis 2:18 a 24. A palavra diz que Deus olhou para o homem e declarou: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idoneia. Perceba. Não é linguagem de uma alma perdida no universo, mas de alguém que corresponde, que é adequada, que complementa. É parceria para a missão que Deus deu a Adão. Em seguida, o texto diz que Deus trouxe a mulher ao homem. A soberania divina. É Deus quem forma. É Deus quem conduz. Mas também há reconhecimento humano. Adão vê, conhece, se alegra e responde: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Percebe o equilíbrio? Deus age, mas o homem discerne. Deus apresenta, mas o coração de Adão responde com entendimento. Mais tarde, em Mateus 19:4 a 6,
Jesus volta nesse texto de Gênesis para enfatizar que casamento não é algo descartável, guiado apenas por sentimento de momento. Ele diz que os dois se tornam uma só carne, e que aquilo que Deus uniu o homem não deve separar. Então, de Gênesis a Jesus, casamento é visto como aliança séria, lugar de compromisso, de perseverança. Não é um cenário de conto de fadas, mas campo de serviço e santificação. Quando a gente vai para o livro de Provérbios, a sabedoria de Deus desce bem para o chão da vida. Provérbios 19:14 diz: a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor procede a esposa prudente. Ou seja, não é o horóscopo, não é o aplicativo de relacionamento, não é a coincidência. É o Senhor quem dá um cônjuge sábio. E Ele dá guiando, corrigindo, abrindo e fechando portas. Em Provérbios 31:10-12, quando a Bíblia fala da mulher virtuosa, o foco não é na sensação de encontrar a metade da laranja. É caráter. É temor ao Senhor. É alguém em quem o coração do marido confia, que lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. E o mesmo livro de Provérbios também mostra o outro lado. Provérbios 21:9 diz que é melhor morar num canto do eirado do que com uma mulher rixosa numa casa ampla. E Provérbios 21:19 fala de habitar numa terra deserta. A comparação com viver com uma mulher briguenta e irritadiça. Isso não significa que Deus predestinou a pessoa errada para você, mas que escolhas imprudentes, que ignoraram a sabedoria de Deus, trazem consequências pesadas. No Novo Testamento, esse limite somente no Senhor fica ainda mais claro. Em 2 Coríntios 6:14, Paulo diz: não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Jugo é aquela peça que prende dois bois para puxarem o mesmo arado. Se um é forte e o outro fraco. Se um quer ir para um lado e o outro para outro. O trabalho vira sofrimento. Casamento é isso. Uma caminhada de jugo. Se um é de Cristo e o outro não. Se um quer agradar ao Senhor e o outro não liga. Essa diferença se torna uma dor diária. Amós 3:3 pergunta: andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Casamento é caminhar lado a lado. Se não houver acordo espiritual, haverá tensão profunda. Já em Efésios 5:22-33, Paulo eleva ainda mais o padrão. Ele diz que o casamento cristão é um reflexo do relacionamento entre Cristo e a Igreja. O marido é chamado a amar a esposa como Cristo amou a Igreja. E a esposa chamada a responder a esse amor com respeito e submissão no Senhor. Perceba, a prioridade não é encontrar a pessoa que me completa, mas um parceiro para juntos espelharem o Evangelho. Agora, talvez você esteja pensando: mas evangelista, se é Deus que dá o cônjuge prudente, então é tudo destino? Eu só fico esperando cair do céu. A própria Escritura responde equilibrando soberania de Deus e responsabilidade humana. Salmo 37:4-5 diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e o mais Ele fará. Deus direciona nossos desejos. Quando nosso coração se deleita nele, Ele não nos trata como robôs, mas também não nos deixa entregues à própria sorte. Tiago 1:5 promete que Deus dá sabedoria abundantemente a quem pede. Para as escolhas afetivas, Ele promete sabedoria, não adivinhação. Ele não promete soprar um nome no seu ouvido, mas promete clarear princípios, alinhar seu coração.
te dar paz ou inquietação para você discernir. Romanos 8:28. Tão conhecido. Diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito. Isso inclui áreas afetivas. Mesmo decisões quebradas. Mesmo casamentos que começaram de forma torta. Podem ser redimidos por Ele. Isso não romantiza o pecado. Não transforma erro em acerto. Mas mostra que a graça de Deus é maior do que nossa bagunça. Agora vamos trazer tudo isso bem para perto. Bem para dentro da nossa realidade. Vivemos num Brasil onde, ao mesmo tempo, existe a cultura crente tem que casar logo. E a cultura aproveita, fica com quem quiser. Temos irmãos e irmãs sinceros, mas confusos. Vivendo de frase de rede social. Filme romântico. Conselho de amigo. Em vez de viver da palavra. Vamos, então, derrubar alguns mitos modernos à luz de 1 Coríntios 7:39. Primeiro mito. Deus tem apenas uma pessoa certa para mim. E se eu errar? Minha vida acabou. Meu irmão, minha irmã. Se isso fosse verdade, um erro de uma pessoa estragaria uma cadeia inteira de casamentos no mundo. A Bíblia não fala de uma única alma gêmea secreta. Ela fala de com quem quiser. Somente no Senhor. Ou seja, existe um campo de liberdade. Desde que o limite espiritual seja respeitado. Deus não está brincando de esconde-esconde com você. Guardando uma pessoa num canto do planeta. E torcendo para ver se você acerta. Ele está interessado em formar Cristo em você. E em te ensinar a escolher com sabedoria. Segundo mito. Tanto faz. Desde que eu esteja feliz. Essa ideia é vendida em música, em série, em novela. O critério é a sua felicidade momentânea. Mas a palavra diz: somente no Senhor. A pergunta principal não é: eu estou feliz? Mas: esse relacionamento honra a Cristo? Esse relacionamento é coerente com a palavra? Esse relacionamento me puxa para mais perto do Senhor? Ou me afasta dele? Terceiro mito. Se eu errar nessa área, Deus não poderá mais me usar. Isso gera um medo paralisante. Tem gente que não se aproxima de ninguém. Tem medo de tomar qualquer decisão. Porque acha que vai estragar o plano perfeito de Deus. Em Cristo, até escolhas complicadas podem ser restauradas. Isso não significa fazer de qualquer jeito. Mas significa que nosso Deus é especialista em refazer vasos quebrados. O chamado não é a culpa eterna. É a sabedoria hoje. Então, se casamento não é fruto de um mito de alma gêmea, mas de uma escolha sábia, debaixo da autoridade de Cristo, quais são os critérios bíblicos para essa escolha? Primeiro critério. Mesma fé viva em Cristo. Não é apenas ele é evangélico. Ela é de berço cristão. É alguém que nasceu de novo. Alguém que ama o Senhor. Que busca a palavra. Que se submete a Ele. Você consegue orar junto com essa pessoa? Vocês conseguem conversar da Bíblia com naturalidade? Você vê essa pessoa lutando contra o próprio pecado? Ou só justificando tudo? Se somente no Senhor é o limite. Isso significa que não basta ser simpático, trabalhador, carinhoso. Se não está em Cristo, não está dentro do círculo de possibilidades para um casamento cristão. Segundo critério. Caráter provado. Como essa pessoa reage quando é contrariada? Como lida com frustração? Com crítica? Com tentação?
Todos nós pecamos. A questão não é se a pessoa está em pecado, mas se ela se arrepende. Ela admite erro. Ou sempre joga a culpa em alguém. É gente que pede perdão. Ou que faz birra até você ceder. Casamento é convívio diário. Paixão passa. Beleza física muda. Mas caráter permanece. Provérbios 31 mostra que o valor está no temor do Senhor. No compromisso de ser bênção. E não no encanto superficial. Terceiro critério. Missão alinhada. Vocês caminham na mesma direção? A visão de família, de igreja, de trabalho, de serviço ao reino, se completa ou se choca? Por exemplo, Deus está colocando no seu coração um chamado missionário, mas a outra pessoa não quer nem saber de missão, nem de envolvimento na obra. Como isso vai funcionar no longo prazo? Ou, você entende dízimo, generosidade, quer ofertar, mas o outro acha bobagem. Não quer se comprometer com nada do reino. Isso não é detalhe pequeno. Missão alinhada não significa serem iguais em tudo, mas significa terem um coração na mesma direção. Queremos servir ao Senhor juntos. Quarto critério. Comunidade. Pessoas justas que te conhecem. Confirmam esse relacionamento ou acendem alertas? Às vezes, todo mundo à volta está vendo um padrão de controle, de ciúme doentio, de mentira, de manipulação. E você, cego pela paixão, não enxerga. Deus, muitas vezes, usa pai, mãe, pastor, amigos maduros na fé, para nos proteger. Não jogue fora conselhos sábios, só porque eles vão contra o que você quer ouvir. Tá, evangelista. Mas como discernir isso na prática? Como não cair em extremos de misticismo, nem de racionalismo frio? Primeiro passo prático. Oração perseverante. Não é sair por aí pedindo sinal em cada detalhe. Se ele me mandar mensagem até tal hora, é de Deus. Se chover hoje, Deus não quer. Não. A Bíblia nos ensina a pedir sabedoria, paz, clareza de princípios. É você colocar esse relacionamento diante do Senhor. Abrir a palavra. Pedir que o Espírito Santo te mostre incoerências. Fortaleça o que é bom. Te dê coragem para obedecer, mesmo que doa. Segundo passo. Conversas francas. Somente no Senhor inclui transparência. Não dá para construir casamento saudável escondendo o passado, fugindo de temas difíceis. Conversem sobre fé, sobre igreja, sobre dinheiro, sobre filhos, sobre trabalho, sobre limites com família, sobre sexualidade, sobre feridas antigas. Veja se essa pessoa tem maturidade para lidar com verdade, ou se ela reage com agressividade, chantagem, vitimização. Melhor descobrir antes do casamento do que depois. Terceiro passo. Tempo e limites. Dê tempo para o caráter aparecer. Relacionamento que atropela todas as etapas. Que em poucos dias já fala de casamento. Que empurra para a intimidade física. Está ignorando os sinais da sabedoria bíblica. Pureza sexual não é um capricho religioso. É proteção de Deus. Quando a área sexual é ativada antes do tempo, ela embaça o olhar. Faz a gente confundir paixão com amor. Atração com propósito. Se você ama a Deus e ama essa pessoa, coloque limites claros.
Tenham ambientes saudáveis. Horários. Responsabilidades. Isso não é frieza. Isso é zelo. Quarto passo. Aprender a ouvir não. Às vezes, Deus fecha portas não porque não exista a pessoa certa, mas porque Ele está te guardando de um jugo pesado. Talvez essa pessoa terminou com você sem motivo claro. Talvez um noivado se desfez. Talvez sua expectativa foi frustrada. Em vez de insistir em algo que Deus está interrompendo, pergunte: Senhor, o que o Senhor está me livrando de viver? O que o Senhor quer trabalhar em mim nesse tempo? A porta fechada hoje pode ser proteção para amanhã. Em tudo isso, tem uma verdade que precisa ficar muito clara. Antes de qualquer relacionamento, vem a sua identidade em Cristo. Em Cristo, você já é completo antes de casar. Casamento não é remédio para vazio de alma. Só Jesus preenche buraco de alma. Quando eu coloco no outro a expectativa de me salvar da solidão, de ser minha fonte de valor, de curar todas as minhas feridas, eu transformo essa pessoa num ídolo, num Deus com letra minúscula. E isso inevitavelmente vai acabar em frustração. 1 Coríntios 7. O mesmo capítulo do nosso versículo valoriza muito a solteirice consagrada. Paulo diz que o solteiro cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor, enquanto o casado precisa também se ocupar de agradar ao cônjuge. Ou seja, solteiro em Cristo não é crente de segunda categoria. Não é quase completo. É alguém inteiro em Jesus, chamado a servir com liberdade nessa estação. A motivação para buscar ou esperar um casamento não deveria ser escapar da solidão a qualquer custo, mas perguntar: Senhor, em que estação da vida eu consigo te servir melhor? Casado ou solteiro? E se Deus te conduzir ao casamento, que isso seja extensão da sua vida em Cristo, não substituto de Cristo. Deixa eu resumir algumas pérolas bem práticas, que você pode aplicar ainda hoje. Primeira pérola. Em vez de perguntar apenas: será que ele ou ela é a pessoa certa? Pergunte: essa relação me ajuda a andar mais perto de Cristo? Se esse namoro, esse flerte, esse envolvimento está te afastando da igreja, esfriando sua fé, incentivando o pecado oculto, por mais certo que pareça humanamente, espiritualmente ele está errado. Segunda pérola. Hoje mesmo, revise seus critérios para namoro e casamento, à luz de 1 Coríntios 7:39. Pergunte com honestidade: quais critérios eu tenho usado? Aparência? Status? Emoção? Carência? Ou palavra de Deus? Talvez você precise ajustar a rota, encerrar um relacionamento, mudar a forma como se coloca nas redes, buscar cura interior antes de buscar alguém. Terceira pérola. Como discípulo de Jesus, você é chamado a ser, antes de ter. Muita gente está obcecada em encontrar a pessoa de Deus, mas não está disposta a se tornar uma pessoa de Deus. Em vez de passar horas idealizando um futuro cônjuge perfeito, pergunte: que tipo de homem, que tipo de mulher eu estou me tornando em Cristo? Seja fiel hoje. Cuide da sua comunhão com Deus hoje. Trate seu caráter hoje. Isso vai moldar naturalmente as suas escolhas afetivas amanhã. Meu irmão, minha irmã, no centro de tudo isso, não está uma fórmula de namoro, mas uma pessoa.
Jesus Cristo, o nosso verdadeiro noivo. A Bíblia descreve Jesus como noivo e a igreja como a noiva. E preste atenção. Ele não procurou uma noiva perfeita, impecável, que nunca errou em relacionamento. Ele se aproximou de uma noiva impura, rebelde, infiel, e a amou até a cruz. Na cruz, Jesus levou sobre si também nossos pecados afetivos: adultério, promiscuidade, vícios de pornografia, traição emocional, escolhas inconsequentes, dureza de coração, manipulação. Tudo isso ele carregou. E pela ressurreição, ele nos oferece um novo começo, um novo coração, uma nova mente, uma nova sabedoria para amar como ele amou. O Evangelho nos liberta de dois extremos: o medo de errar a pessoa certa e a culpa de quem já errou muito. Você não é refém de uma história romântica perfeita. Você é herdeiro de uma graça que restaura e direciona. Você não precisa buscar alguém para te salvar. Você já tem um Salvador. É a partir dessa segurança que você pode escolher amar com responsabilidade e fé. Talvez, enquanto você ouve essa palavra, o Espírito Santo está te mostrando áreas da sua vida afetiva que precisam ser entregues, curadas, alinhadas. Talvez você é solteiro ou solteira e precisa hoje colocar diante do Senhor os seus conceitos sobre namoro, casamento, sexualidade. Talvez você está namorando ou noivo e precisa avaliar honestamente se esse relacionamento é realmente somente no Senhor. Se vocês têm vivido em pureza, se têm caminhado na luz, se têm o mesmo compromisso com a vontade de Deus. Talvez você é casado. E ao ouvir tudo isso, pense: evangelista, eu já entrei num casamento todo torto. E agora? Agora, o chamado é renovar sua aliança em Cristo. Ver seu casamento, mesmo com cicatrizes, como um lugar onde o amor de Jesus pela igreja pode ser refletido. Não importa em que ponto da caminhada você está. A graça disponível hoje. Então deixa eu entregar para você, de forma bem direta, a verdade central de tudo que vimos hoje. A verdade central é esta: o casamento cristão não é resultado de encontrar uma pessoa mágica perfeita, mas de uma escolha sábia feita em liberdade, dentro do limite somente no Senhor, por alguém que já foi completo em Cristo. E a pérola do dia, aquela frase simples que você pode guardar e praticar hoje, é esta: antes de pedir para Deus te mostrar a pessoa certa, peça para Ele te tornar a pessoa certa em Cristo. E então escolha, em liberdade, alguém que também viva somente no Senhor. Um vislumbre rápido da graça. Jesus, o noivo perfeito, veio buscar uma noiva imperfeita e a amou até o fim. Ele não exigiu que você tivesse um histórico afetivo impecável para te amar. Ele te amou primeiro, te lavou com seu sangue, te deu uma nova identidade. Agora, a partir dessa identidade, você é livre para amar de forma diferente. Não mais movido por desespero, por carência, por medo, mas movido pela segurança de quem já é amado, aceito, completo em Cristo. Eu quero orar com você agora. Se você puder, feche seus olhos onde estiver, a menos que você esteja dirigindo ou em alguma atividade que não permita. Mas, se possível, faça desse momento um altar entre você e o Senhor.
Senhor Jesus, nós te louvamos pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, inclusive no caminho dos relacionamentos. Nós reconhecemos que muitas vezes fomos guiados mais por emoções, por cultura, por carência, do que pela tua voz. E hoje nós queremos colocar nossa vida afetiva diante do teu altar. Senhor, eu oro por cada solteiro, cada solteira que me ouve agora. Que o Senhor cure feridas de rejeição, de abandono, de comparação. Que o Senhor arranque mentiras do tipo: ninguém nunca vai me querer. Ou eu preciso aceitar qualquer coisa para não ficar sozinho. Dá a esses irmãos e irmãs a alegria de serem completos em Ti, de descobrirem propósito em Ti, de encontrarem descanso em Ti, antes de qualquer relacionamento humano. Eu oro, Senhor, por aqueles que estão em um namoro, em um noivado, onde esse relacionamento é somente no Senhor, onde existe temor a Ti, compromisso com a Tua palavra. Fortalece, aprofunda, corrige o que precisa ser corrigido, mas confirma o que vem de Ti. Onde esse relacionamento não Te honra, onde há julgo desigual, impureza, manipulação, mentira. Dá coragem para decisões difíceis, mas necessárias. Que ninguém permaneça num caminho de desobediência, por medo de ficar só. Eu oro também pelos casados. Senhor, Tu conheces histórias complexas, caminhos tortos, decisões precipitadas. Mas Tu és o Deus que redime. Entra nas casas agora, trazendo arrependimento onde houver dureza, trazendo perdão onde houver mágoa, restaurando alianças que foram desgastadas pelo tempo, pela rotina, pelos conflitos. Que a luz do Evangelho brilhe nos lares, e que maridos e esposas aprendam a se amar, olhando para o modelo de Cristo e a Igreja. Espírito Santo, nós te pedimos sabedoria. Tua palavra diz que, se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Então nós pedimos hoje: dá sabedoria nas escolhas, nas conversas, nos limites, no tempo de esperar e no tempo de agir. Dá coragem, Senhor, para terminar o que não honra a Cristo. E dá perseverança para ajustar e permanecer naquilo que o Senhor quer restaurar. Nós rejeitamos, em nome de Jesus, o medo de perder a pessoa certa e a culpa que paralisa por causa de erros do passado. Nós escolhemos crer que estamos nas mãos de um Pai sábio, que guia os nossos passos, inclusive na área do amor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é o noivo fiel, que nunca nos abandona, nunca nos trai, nunca desiste de nós. Em Teu nome nós oramos, e desde já Te agradecemos. Amém. E amém. Se essa palavra falou ao seu coração, permita que o Espírito Santo continue ministrando em você ao longo do dia. Volte nesse texto. Leia 1 Coríntios 7 inteiro com calma. Deixe Deus alinhar a sua mente com a mente dele. E lembre-se: em Cristo, você não está à mercê da sorte romântica. Você está debaixo do cuidado de um Pai perfeito, que sabe exatamente do que você precisa, e que te chama, hoje, a viver escolhas sábias, somente no Senhor. Deus te abençoe poderosamente. Em nome de Jesus.